Ao descrever a superação da posição depressiva ligada à maior confiança no objeto bom interno, não pretendo dar a impressão de que tais resultados não possam ser temporariamente desfeitos. Uma tensão de natureza interna ou externa é capaz de provocar depressão e desconfiança tanto do self como do objeto. Contudo, a capacidade de emergir de tais estados depressivos e reconquistar o sentimento de segurança interna é, em minha concepção, o critério para uma personalidade bem desenvolvida. Em contraste, a maneira frequente de lidar com a depressão, endurecendo os próprios sentimentos e recusando a depressão, é uma regressão às defesas maníacas utilizadas durante a posição depressiva infantil. Há uma ligação direta entre a inveja vivenciada em relação ao seio da mãe e o desenvolvimento do ciúme. O ciúme baseia-se em suspeita e rivalidade com o pai, que é acusado de ter levado embora o seio materno e a mãe. Essa rivalidade marca os estágios iniciais do complexo de Édipo direto e invertido, que normalmente surgem concomitantemente à posição depressiva, entre o 4º e o 6º mês de vida. E aí ela tem uma nota de rodapé para isso. Assinalei em outro lugar, por exemplo, em algumas conclusões teóricas relativas à vida emocional do bebê, nesse livro, a íntima conexão entre a fase em que a posição depressiva se desenvolve e os estágios iniciais do complexo de Édipo. Continuando o texto. O desenvolvimento do complexo de Édipo é fortemente influenciado pelas vicissitudes da primeira e exclusiva relação com a mãe. E, quando essa relação é perturbada cedo demais, a rivalidade com o pai aparece prematuramente. As fantasias do pênis dentro da mãe ou dentro do seu seio transformam o pai num intruso hostil. Essa fantasia é em particular intensa quando o bebê não teve a satisfação plena e a felicidade que a relação inicial com a mãe pode proporcionar e não internalizou o primeiro objeto bom com alguma segurança. Tal fracasso depende, em parte, da força da inveja. Quando, em trabalhos anteriores, descrevi a posição depressiva, mostrei que nesse estágio o bebê progressivamente integra seus sentimentos de amor e ódio, sintetiza os aspectos bons e maus da mãe e passa por estados de luto litigados a sentimentos de culpa. Ele também começa a compreender melhor o mundo externo e entende que não pode manter a mãe para si, como posse exclusiva. A possibilidade de o bebê encontrar ou não ajuda para essa dor por meio de sua relação com o segundo objeto, o pai, ou outras pessoas de seu ambiente, depende muito das emoções que ele vivencia com o objeto único perdido. Se essa relação foi bem fundamentada, o medo de perder a mãe é menos intenso e a capacidade de compartilhá-la é maior. Ele pode, então, sentir também mais amor por seus rivais. Tudo isso pressupõe que ele foi capaz de elaborar satisfatoriamente a posição depressiva, o que, por sua vez, depende de a inveja do objeto primário não ter sido excessiva. Como sabemos, o ciúme é inerente à situação edipiana e é acompanhado de ódio e de desejo de morte. Normalmente, no entanto, a aquisição de novos objetos que podem ser amados, o pai e os irmãos, e outras compensações que o ego em desenvolvimento tira do mundo externo mitigam, até certo ponto, o ciúme e o ressentimento. Se os mecanismos paranoides e esquizoides são fortes, o ciúme e, em última análise, a inveja, permanece não mitigado. O desenvolvimento do complexo de Édipo é essencialmente influenciado por todos esses fatores. As fantasias do seio da mãe e da mãe que contém o pênis do pai, ou do pai contendo a mãe, que estão entre as características do estágio mais inicial do complexo de Édipo. Essa é a base da figura dos pais combinados e a importância dessa fantasia foi desenvolvida em escritos anteriores. Aí ela tem uma nota de rodapé.
ela cita o texto dela, A Psicanálise de Crianças, em particular o capítulo 8, e algumas conclusões teóricas relativas à vida emocional do bebê, neste mesmo livro que eu estou lendo aqui. Aí ela diz: assinalei aí que normalmente essas fantasias fazem parte dos estágios iniciais do complexo de Édipo, mas eu agora acrescentaria que todo o desenvolvimento do complexo de Édipo é fortemente influenciado pela intensidade da inveja, a qual determina a força da figura dos pais combinados. A influência da figura dos pais combinados na capacidade do bebê de diferenciar o pai da mãe e de estabelecer relações boas com cada um deles é afetada pela força de sua inveja e pela intensidade de seu ciúme edipiano. Isso porque a suspeita de que os pais estejam sempre obtendo gratificação sexual um do outro reforça a fantasia, derivada de várias fontes, de que eles estão sempre combinados. Se essas ansiedades vigoram de maneira intensa e, portanto, prolongam-se demasiadamente, pode haver, como consequência, uma perturbação duradoura na relação com ambos os pais. Em pessoas muito doentes, a incapacidade de desemaranhar a relação com o pai da relação com a mãe, pelo fato de os dois se acharem inextricavelmente interligados na mente do paciente, desempenha um papel importante nos estados graves de confusão. Se a inveja não é excessiva, o ciúme na situação edipiana torna-se um meio de elaborá-la. Quando o ciúme é vivenciado, os sentimentos hostis são dirigidos não tanto contra o objeto primário, mas, sobretudo, contra os rivais, pai ou irmãos, o que introduz um elemento de distribuição. Ao mesmo tempo, quando essas relações se desenvolvem, dão origem a sentimentos de amor e tornam-se uma nova fonte de gratificação. Além disso, a mudança de desejos orais para desejos genitais reduz a importância da mãe como provedora de satisfação oral. Como sabemos, o objeto da inveja é, em grande parte, oral. No primeiro, boa parte do ódio é defletida para o pai, que é invejado por ter a mãe. Esse é o ciúme edipiano típico. Na menina, os desejos genitais pelo pai capacitam-na a encontrar outro objeto de amor. Assim, em certa medida, o ciúme suplanta a inveja. A mãe torna-se a principal rival. A menina deseja tomar o lugar de sua mãe e possuir e cuidar dos bebês que o pai amado dá à mãe. A identificação com a mãe nesse papel torna possível uma escolha mais ampla de sublimações. É essencial também levar em conta que a elaboração da inveja por meio do ciúme é, ao mesmo tempo, uma defesa importante contra a inveja. O ciúme é sentido como muito mais aceitável e origina menos culpa do que a inveja primária, que destrói o primeiro objeto bom. E aí antes de terminar esse vídeo, eu quero fazer um adendo. Essa explicação aqui precisa ser revisada com o conceito de família da atualidade, porque nós temos famílias com 2 pais e 2 mães. Então, esse conceito aqui, ele precisa ser revisado e precisa ser atualizado para se encaixar no modelo de famílias que nós temos vigentes hoje em 2025. É bom a gente ter isso em mente, né? Ela está falando aqui, né, de relações heteronormativas. Ela não está falando de relações homossexuais, porque naquela época isso não existia.